Fala galera do oitavo ano, e aí gente, tudo bem? Pessoal, vamos iniciar o capítulo 5, que fala sobre o espaço econômico da América Latina. Gente, a América Latina, durante muito tempo, ela teve uma forte dependência econômica dos Estados Unidos. Nos últimos anos, essa dependência econômica, ela vem diminuindo. Alguns fatores contribuíram para a redução dessa dependência econômica dos países latino-americanos em relação aos Estados Unidos, tá? Não quer dizer que não exista mais essa dependência econômica, mas ela vem reduzindo nos últimos anos, em razão da ampliação, por exemplo, das relações comerciais dos países latino-americanos com outros países, tá? A competição entre grandes empresas também tem contribuído. A criação de blocos econômicos, tá bom? A integração comercial entre os países da América Latina, tá? Então, a criação de bloco econômico, como é que a criação de bloco econômico é importante? Por exemplo, o Mercosul aqui na América do Sul é um grande bloco econômico na América Latina. Ele aumentou o intercâmbio comercial entre os países membros, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, a Venezuela e também os países associados. Então isso aumenta as trocas comerciais e fortalece também as economias desses países, tá? Então a criação dos blocos econômicos é um importante elemento para a redução da dependência econômica dos países da América Latina em relação aos Estados Unidos da América, tá bom? Vamos falar um pouquinho também sobre o México, tá bom? O México, ele é um país que, segundo o nosso tópico aí, entre dois mundos, né? Quais são esses mundos? Nós temos um mundo desenvolvido, representado pela América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, mas ao sul do México está a América Latina, formada por países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento, emergentes, tá bom? Então, o México ali seria aquele país de passagem entre esse mundo desenvolvido e esse mundo, entre o mundo desenvolvido e os países em desenvolvimento, tá bom? Em relação aos seus limites, o México na porção norte, ele tem limite, faz fronteira com os Estados Unidos da América, tá? E na sua porção sul, ele possui limites com Guatemala e Belize, ok, galera? Continuando, no que diz respeito ao continente americano e a posição do México também, o México ele integra a América do Norte, tá bom? Junto com os Estados Unidos e Canadá, o México forma a América do Norte. Isso do ponto de vista fisiográfico, do ponto de vista físico, da distribuição das terras no continente americano. Então o México faz parte da América do Norte junto com os Estados Unidos e Canadá. Mas quando se trata do critério histórico-cultural, socioeconômico para a divisão do continente americano, o México integra a América Latina. Então, do ponto de vista socioeconômico, cultural, histórico, o México faz parte da América Latina, tá bom? E quando o critério é fisiográfico, o México integra a América do Norte junto com os Estados Unidos e Canadá. Quanto à organização do espaço econômico do México, alguns fatores influenciaram no desenvolvimento, na sua formação socioeconômica, tá? Como a concentração de terras, que contribuiu para uma desigualdade social, muito parecido com o que ocorreu no Brasil no seu processo de formação, né? A gente tem a concentração da terra, as pessoas não tendo acesso à terra para trabalhar, historicamente, isso acaba aumentando a desigualdade social, as disparidades sociais entre mais ricos e mais pobres. A falta de um mercado consumidor interno é um outro importante elemento para o desenvolvimento socioeconômico, para a formação socioeconômica do México. A falta desse mercado consumidor se reflete justamente uma consequência da inexistência de investimentos voltados ao mercado interno. Se não tem um investimento voltado para o mercado interno, então a gente vai ter também, né, no desenvolvimento do México, na sua formação socioeconômica, um pequeno mercado consumidor. Por quê? Lembrando, o México foi uma colônia de exploração, assim como o Brasil foi, né? E a produção do México, assim como no Brasil, ela era voltada para atender os interesses
da metrópole. Então a maior parte das riquezas era destinada para a metrópole. E o pouco de riqueza que ficava era dividido entre a elite colonial ali. Ok, gente? Também um outro elemento que faz parte da formação socioeconômica do México é a dependência e a instabilidade econômica do país. Por que instabilidade econômica do país? Por que essa dependência e instabilidade econômica? Porque o México, a economia dele também vai depender das exportações agrícolas que o país faz, principalmente para a Europa, tá bom? Então, dependendo da necessidade dos europeus, se precisam de menos, então a economia mexicana também vai sentir, principalmente no que diz respeito às exportações agrícolas. Ok, gente? É isso.